textos bíblicos pequenos, 3 versículos em 3 livros diferentes da Bíblia. Então eu vou dar os 3, e se você quiser abrir em um dos 3 ou ir abrindo junto comigo, o primeiro está em Filipenses capítulo 4, versículo 7. O segundo está em 2 Coríntios 13, 13. E o terceiro está em Filipenses capítulo 4, versículo 20. Filipenses 4, 7. 2 Coríntios 13, 13, 14. E Filipenses 4, 20. Vamos ler Filipenses primeiro, porque está no mesmo capítulo, tem 2 versículos diferentes. Primeiro, o versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Um pouco mais à frente, versículo 20 diz: ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. E o próximo texto que nós vamos ler, que fala mais ou menos do mesmo assunto, está em 2 Coríntios, uma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 13, 14. Dependendo da Bíblia, impressionantemente os versículos mudam. E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Vou ler de novo. E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Torna a Tua palavra, que já é vida, torna ela viva em nosso meio, fala aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a ter um momento agradável na Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A pergunta que eu faço para você é: o que te lembra esse texto, principalmente esse último? Todos eles, na verdade, um resumo, um compêndio desses 3 e de alguns outros também, fazem algo que nós praticamos todos os domingos, que é o quê? O que te lembra isso? A bênção, né? Isso lembra final de culto, então, né? Para alguns lembra a tristeza, porque o culto está acabando, e foi um momento tão bom na presença de Deus, foi tão bom. Para outros é uma alegria, um alívio. Esse culto demorou demais, o pastor falou que não parava de falar, o ministério de louvor tocava que não acabava, e fica todo mundo ali esperando a bênção para poder ir embora. E parece que esse texto é um alívio, né? ou tristeza, mas parece que esse texto, em muitos momentos, e é isso que eu queria, sobre isso que eu queria compartilhar com você nessa noite, parece que esse texto ele é final, ele lembra fim, e ele é quase que desconectado de uma vida, de um culto e de uma vida cristã. Muitas pessoas têm esse texto como: agora acabou, agora vamos embora, acabou, semana que vem tem mais, ou então terça-feira tem mais, ou então domingo que vem tem mais. Só que não é isso. Eu fiz seminário, uma das faculdades que eu fiz, eu tive o privilégio de fazer mais de uma faculdade, realmente isso é um privilégio. E uma das faculdades que eu fiz foi o seminário, faculdade de teologia. E no final da minha faculdade, a minha monografia foi sobre liturgia. O que é a liturgia? A liturgia é a organização do culto, a liturgia é o que acontece, né, no culto, como você vive esses momentos de culto. E liturgia e inologia foi a minha monografia. Nós falamos sobre isso, sobre uma visão histórica de como isso evoluiu ou regrediu, depende do ponto de vista. E eu falava muito sobre os processos do culto na minha monografia. E faz parte da liturgia do culto cristão, faz parte de um momento dentro do culto cristão, não fora dele, a bênção. Um momento que pastores, eles impetram, né? Eles declaram, eles profetizam, eles falam e profetizam um texto bíblico que é muito forte, é às vezes uma junção de alguns textos sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. Então, isso não é o fim de nada. Eu queria começar essa mensagem com um testemunho, porque muitos pensam que isso está desconectado de um culto.
Meu pai foi pastor dessa igreja durante muitos anos, quase todos os anos de vida dessa igreja, então muitos de vocês conhecem o meu pai. E meu pai, ele pastoreou várias igrejas na vida dele, ao longo da vida dele, na igreja metodista e na igreja metodista wesleyana, uma outra denominação. Ele foi pastor. E numa dessas igrejas, se eu não me engano, na igreja metodista wesleyana em Nilópolis, o meu pai tinha uma pessoa que congregava naquela igreja. Ela era cristã e o marido era chefe de um terreiro, de umbanda, lá em Nilópolis. E todo domingo o marido levava a esposa para a igreja na hora do culto e ia para o terreiro. E a vida deles era assim: ela ia para a igreja evangélica, ele ia para o terreiro de umbanda. Todo domingo. E depois, como lá no terreiro de umbanda normalmente acabava mais tarde, ela voltava para casa e encontrava com ele, e depois ele chegava em casa. Normalmente era assim. E meu pai, esse testemunho foi muito forte, porque eu estava na época da monografia pensando nisso. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. Certa vez esse rapaz deixou, como de costume, a esposa dele na igreja e foi para o terreiro. E disse que foi uma briga danada lá no terreiro. Disse ele, né, na época, no início do processo, antes de entender bem as coisas, que o santo errado baixou lá e deu um negócio ruim lá. E foi uma briga danada, e começou a ter violência mesmo, e quebra santo de um lado, quebra negócio de outro, joga tabaco para um lado, e foi aquela confusão, briga mesmo, gente se pegando dentro do terreiro. E ele, como todo bom chefe de terreiro, tem a saída estratégica, né, como uma portinha que o pastor tem do lado do altar, que às vezes me perguntavam, hoje de manhã o pessoal me perguntou: pastor, o culto acabou, que está cheio, como é que você já está lá na frente tão rápido? Aquela portinha ali que você chega mais rápido, né? Ele saiu pela porta e deixou o troço lá no couro comendo. E nisso ele saiu mais cedo. Ele olhou para o relógio e falou: que confusão, eu vou lá pegar minha esposa, vou fazer uma surpresa para ela. E vou lá encontrar com ela, e vou levar ela para casa, porque eu estou de carro. Ele botou a porta na cabeça, botou a cabeça na porta, não a porta na cabeça. Ele botou a cabeça na porta do templo, na hora que meu pai estava impetrando a bênção. Tudo que ele ouviu de um culto que tinha sido uma bênção, creio eu, tudo que ele ouviu foi o meu pai impetrando a bênção. E como às vezes a gente sabe até de cor, alguns de vocês talvez saibam, que a paz de Deus, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com a tua vida hoje e para sempre, né? Alguns falam um pouquinho diferente. E no final do culto, onde todo mundo já estava naquela automática, vamos embora, vamos para a cantina, vamos para casa, vamos fazer não sei o quê, aquele chefe de terreiro de umbanda recebe uma paulada do Espírito Santo de Deus na porta da igreja. E entra na cabeça dele em 3 frases. A primeira frase que ele ouve é que a paz de Deus. E ele começa a pensar e fala: tudo que eu não tenho lá no meu terreiro, tudo que não está acontecendo lá agora é paz. Está uma confusão danada, ela está um brigando com o outro, está uma confusão, gente se matando, eu nem sei como é que eu vou encontrar o meu terreiro amanhã. E a minha mulher sai da igreja dela com um pastor que impetra paz sobre a vida dela. Meus irmãos, isso foi tão forte, que aquele rapaz, no final do culto, entrou, enquanto todo mundo estava querendo sair, ele entrou, se jogou no altar e aceitou a Jesus, se converteu naquele domingo. E Deus entrou na vida dele de tal forma que aquele rapaz, resumindo uma longa história, se tornou um pastor, e é pastor até hoje da igreja wesleyana. Olha só como Deus faz as coisas. Glória a Deus, né? Naquela frasezinha que a gente já sabe de cor, né? Ah, já conheço esse negócio aí, já sei que o pastor vai falar. Uma pessoa se converteu. E o que eu quero dizer com isso é que essa frase não tem nada de desconexão, de fim, de uma frase solta, uma prática religiosa que tem que falar, senão eu vou sair daqui, não vou ter sorte durante a semana. Não tem superstição, irmãos. Tem uma profecia, tem uma palavra de Deus por trás disso, muito forte, que é para minha e para a tua vida. Essa frase não tem nada a ver com o final, pelo contrário, essa frase te abençoa para um início de semana, para um início de vida fora da comunhão da igreja. É muito forte essa frase.
E eu queria tratar de parte por parte nessa frase, de uma forma rápida, mas não vamos demorar não. Mas a primeira parte dessa frase fala: e a paz que excede a todo entendimento humano. Que paz é essa? Nós temos essa paz? Principalmente quando nós saímos daqui no dia a dia, onde nós vamos viver, onde nós vamos trabalhar, onde nós vamos ter estresse, ter problemas, ter a vida, entre aspas, normal, conta para pagar, pouca conta para receber às vezes, mais para pagar do que para receber, depende. Nem sempre, às vezes a gente tem mais para receber do que para pagar. Espero que seja o seu caso. Numa sociedade capitalista, interesseira, lucrativa, essa é a sociedade que a gente vive. Em busca de respostas, a sociedade, meus irmãos, ela entra numa igreja ou uma religião para buscar respostas. Eu conversei com um casal há 4 meses atrás. Nós fomos em uma festa. E vocês que me conhecem um pouco mais sabem o quanto eu gosto de me aproximar de não cristãos. Sem nenhum interesse maior. Aliás, uma vez eu preguei aqui sobre o amor interesseiro. E o que eu quis dizer é que existe um interesse no amor. Você tem que sim ser interesseiro, você tem que amar interessado, e no sentido de ter interesse que aquela pessoa entenda o que é o verdadeiro amor. E quando eu conheço pessoas que não conhecem o Evangelho, eu fico mais curioso ainda, mais com vontade ainda, e não foi diferente. Nós tivemos uma conversa maravilhosa, um casal, ele é dentista, muito conhecido, muito conceituado, tem uma clínica em Ipanema, ela é produtora, trabalha na Globo com vários atores, faz projetos de produção, de coaching de atores e atrizes, e nós tivemos um papo maravilhoso, durou quase que a festa inteira, a gente monopolizou os 4 ali, eu, minha esposa e eles 2, nós nos monopolizamos, e acabou, nunca mais vi essa pessoa, era amiga do amigo, não era minha amiga. 4 meses depois, nós tivemos um culto maravilhoso hoje aqui, irmãos, que bênção, coisa maravilhosa, batismo, recepção de membros, escola dominical, um monte de coisa aconteceu. Eu estou saindo daqui, almocei aí, aliás, quero dar um recado para vocês, já está acontecendo algo que a gente já estava prevendo. Nós estamos organizando nosso almoço, e nós vendemos os convites com antecedência, e quem não compra, fica sem. Então assim, a gente que tem esse hábito de deixar tudo para cima da hora, né? Se você quer almoçar todo primeiro domingo, tem almoço aqui na igreja, é bom comprar antes, que já está começando a acabar. Hoje já teve que gente ir embora, porque não tinha almoço. Eu achei que eu ia ficar sem almoço, porque eu normalmente não faço esse negócio, compro em cima da hora. Eu fiquei sem almoço. A minha esposa, né, mulher virtuosa, quem acha lá? Quem encontrar? Minha esposa já tinha comprado há 10 dias, falei, que coisa boa. Veio com o convite para tá aqui o teu, rapaz. E aí, o telefone toca, depois do almoço, e era esse casal. Na verdade, era amiga desse casal. Ela falou, olha, nós queremos que você ore. Ela estava grávida de 6 meses na época. 5 meses para 6 meses. E o telefone toca e olha, ela acabou de perder o bebê, com 8 meses de gestação. Ela teve que ir para o hospital, fazer uma cesárea para tirar o feto morto, e está um caos. E eles se lembraram de você, 4 meses depois de uma única conversa. E ora por eles, a gente quer marcar de você estar lá na casa deles. Falei, estamos aí para o que vocês precisarem. Mas irmãos, as pessoas buscam resposta. A gente acha que não. A gente acha que as pessoas não dão o mínimo crédito para o que nós falamos, mas as pessoas estão buscando respostas para a vida. E diante dessa confusão que nós vivemos hoje, tem gente tentando responder crises existenciais, dizendo, enche tua conta bancária que você vai ser feliz, faz isso, faz o teu negócio, casa, descasa, separa, casa com outra coisa, sai fora. Mas nós temos uma resposta, irmãos. Existe algo que ninguém pode comprar e que nós não podemos comprar, mas que nos foi dado gratuitamente, e isso é algo que o mundo deseja desesperadamente. E se você não tem, esse é um momento de você avaliar a sua vida, porque a paz que excede a todo entendimento humano, ela precisa reinar nas nossas vidas. Pastor, que paz é essa, pastor? É aquela paz que em momentos onde tudo te levaria a um pico de estresse, a chutar o balde, é aquela paz que você não explica, que excede a todo entendimento humano.
É a paz que só Cristo pode te dar. É a paz que quando você começa a ler a Bíblia e você vê apóstolos como Estevão, que estava sendo apedrejado, que estava sendo morto ali, com o consentimento de alguém que viria a ser um dos apóstolos do Evangelho, que era Paulo. Na época ele não tinha nenhuma clareza espiritual, ele estava ali consentindo com a morte de um homem de Deus, e ele no meio de um apedrejamento, morrendo, diz a Bíblia que os olhos dele estão abertos, ele vê os céus abertos, e ele diz: Senhor, não lhes impute esse pecado, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você tem noção disso? De você estar morrendo, de gente estar te apedrejando, e você ter uma paz tamanha, a ponto de dizer: Senhor, não condena esse pessoal não, que está me matando aqui agora, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é louco, isso não é natural. Ninguém pode ser assim naturalmente. Essa paz não é fruto de meditação, e eu não estou querendo dizer que meditação não traz paz. Aliás, os cristãos, eles às vezes, por uma questão de medo ou de pudor, ou sei lá de quê, quando você fala em meditação, eles já pensam em coisas que não são de Deus e não sei o quê. Mas meditação, quando nós falamos vamos meditar na palavra de Deus, é uma meditação. Meditação traz paz. Não sei se você já parou para fechar o olho, para meditar. Às vezes a gente olha pessoas meditando e acha que aquilo ali não serve para nada. Traz paz, traz. Mas não é dessa paz que eu estou falando, do conhecimento interior, de se conhecer e tal. Não é isso. A paz que excede a todo entendimento humano é a paz que só Cristo pode colocar no seu coração. Amém. É a paz que traz aquele chefe de um terreiro de Umbanda, que vem de uma briga danada, e ele ouve essa palavra, e essa palavra vem como um canhão nos ouvidos dele, num final de culto que para muitos já tinha acabado, o que tinha que acontecer já tinha acontecido. Ele vem e ele se ajoelha aos pés do Senhor, ele fala: Senhor, eu preciso dessa paz. Essa paz é tão forte, essa paz é tão preciosa. O coração do homem, como diz em Jeremias, ele é enganoso, e às vezes a gente é muito impulsivo e age pela nossa própria vida. Mas Colossenses capítulo 3 traz uma lição de vida para nós. Diz: seja a paz de Cristo o árbitro de vossos corações. Quantos de nós tem sido árbitro de seus corações? Eu vou fazer isso, eu vou fazer, não interessa. Doa quem doer, eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou fechar, eu vou abrir, eu vou me separar, eu vou falar esse negócio, mesmo que eu não devia ter falado, eu vou falar. Quantos de nós agem pelo impulso e depois de uma semana, ou às vezes de minutos, tem vontade de não ter feito o que fez, ou tem vontade de ter feito o que não fez? E a Bíblia, ela vem para nós, ela fala: seja a paz de Cristo o árbitro. O que é o árbitro? Quem gosta de futebol sabe o que é o árbitro. O árbitro é o juiz. O juiz é aquele que apita. Se ele apitou, meu amigo, já era. Pode não ter sido pênalti, mas se ele apitou, foi. A paz de Cristo é o árbitro de vossos corações. Esse é um versículo que eu e a minha esposa na minha casa temos como regra de vida. Todo dia nós temos que tomar decisão. Todos os dias você toma decisões pequenas, médias e grandes, não é verdade? Desde a roupa que você vai vestir, desde o banho que você vai tomar. Estava conversando com o Mário Jorge hoje, que está cheiroso, é domingo, dia de tomar banho. Então, desde o dia, aquilo que você escolhe, o perfume que você vai botar, essa é uma decisão que a gente toma ou não toma, Eu vivi 6 anos no país, meus irmãos, tem gente que não tomava muito essas decisões, não. Lá na França, essas decisões eram meio que dia sim, dia não, dia sim, 3 não. Mas eu tomava essa decisão lá todo dia. Tentava, pelo menos. Mas a paz de Cristo tem que ser o árbitro de nossos corações. A paz que excede a todo entendimento. Antes de tomar uma decisão na tua vida, antes de sair fazendo e acontecendo, você tem entendido essa profecia bíblica que nós pastores profetizamos sobre a tua vida? Seja a paz que excede a todo entendimento, a paz de Cristo sobre você. E depois nós profetizamos algo tão concreto: o amor de Deus, o amor de Cristo.
João capítulo 17 traz uma das orações mais bonitas de Jesus, na minha opinião. Em momentos em que ele podia estar chateado, triste, ele vem orar pelos seus discípulos. E na sua oração ele faz uma declaração de amor aos seus discípulos. E ele mostra ali naquela oração que Deus amou mais aos homens do que ao mundo. Meus irmãos, nós não temos noção do amor de Deus sobre nossas vidas. E eu queria te dar uma gota dessa noção nessa noite, para que você saísse daqui. Está chovendo lá fora bastante, mas para que você saísse daqui encharcado, não dessa água, mas de um pouquinho de maior compreensão de quanto Deus te ama. Às vezes a vida é muito cruel, às vezes nós nos desmerecemos, nós nos menosprezamos, às vezes nós, por consequências de vida, de família, de história, de decisões mal colocadas, nós perdemos a esperança, nós perdemos o brilho nos olhos. Mas tem uma frase que tem perdido o valor dentro da igreja: Deus te ama. Eu não sei se você tem noção do tamanho dessa frase. Eu não sei se você tem noção da grandeza dessa frase. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que não há um justo sequer na humanidade, nenhum. É isso que Paulo traz para nós como consequência de uma vida afastada de Deus. E nessa condição, onde tudo estava acabado, aquilo que você olha assim, o jogo acabou, já era, vem Deus com seu amor e fala: não acabou, eu te amo. Meus irmãos, Deus nos ama. Eu já contei essa história aqui, meus irmãos, e eu chorava quando eu ouvi essa história pela primeira vez. Eu tive o privilégio de conhecer esse homem. Um homem, como eu falei aqui alguns meses atrás, que nasceu fruto de um estupro. A mãe dele foi estuprada, engravidou, e porque ela estava grávida, fruto de um estuprador, ela resolveu não tirar o bebê, e ela caminhou com essa gravidez, teve um bebê. E aí você imagina essa criança, gente, no dia dos pais, todo mundo comemorando: teu pai é o quê? Teu pai é advogado, teu pai é professor. Não, meu pai foi um estuprador, que eu nem sei quem é. Você imagina o trauma. E essa criança cresce vivendo esse trauma, e um dia, aos 17 anos, ela tem um encontro com Jesus, e Jesus declara para ela: eu te amo. E com todo o trauma, com toda a complexidade, com todos os complexos que ela poderia ter, essa pessoa se converte e vira um líder de jovem. Hoje é um pastor tremendamente usado por Deus lá nos Estados Unidos, um homem de Deus humilde, simples, cheio de amor do Espírito Santo. Porque um dia ele ouviu uma frase que mudou a vida dele: Deus me ama. Eu não sei nem quem é meu pai. Meu pai era uma pessoa provavelmente desgostosa da vida, revoltada, talvez doente mental. Tudo que ele não tinha era amor, violentou a minha mãe. Mas Deus me ama. Ele me trouxe ao mundo para me provar que Ele me ama. Que palavra forte, irmãos. Meus irmãos, não há diferença entre você que é novo, que é nova na igreja, que não sabe nada do Evangelho, para mim, que sou pastor, que fiz seminário, que fiz isso, fiz aquilo. Não há diferença diante dos olhos do Senhor. O Senhor te ama. Você não precisa dar mais dinheiro ou menos dinheiro na igreja. O Senhor te ama. Você não precisa ter 1 ano, 2 anos, 3 anos de convertido. Se você entende e recebeu o Espírito Santo de Deus na tua vida, o Senhor te ama. Deus te ama. E nós profetizamos isso aqui todas as noites de culto. E depois nós falamos para você como pastores, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. A comunhão, meus irmãos, Atos 2:42, nós falamos isso hoje de manhã, expressa ontem, na verdade, na festa das células, de inauguração da célula, como vivia a igreja. Ela vivia em comunhão. A igreja é um organismo vivo e invisível. A igreja não é essa casa, não é isso. Talvez, espero que você saiba disso. Se você não sabe, fique sabendo agora. Isso aqui não é igreja, isso aqui é uma casa. A igreja está aqui, sentada aqui. Estava aqui hoje às 9, estava aqui às 10, estava aqui no culto das 11, está aqui agora. Mas se a gente for embora daqui e nunca mais entrar aqui, não tem mais igreja aqui. Tem uma casa, mas igreja não tem mais.
A igreja é um organismo vivo, composto de homens e mulheres, como eu e você, imperfeitos, pecadores, lavados pelo sangue de Jesus, e com o objetivo de ter comunhão uns com os outros. Comunhão do Espírito Santo, irmãos. Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós temos mais capacidade de viver uma semana abençoada. Você já parou para pensar nisso? O livro de Atos diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Jesus também fala isso nos Evangelhos. João, capítulo 3, Jesus chega e fala: olha, mas o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vos ensinará todas as coisas, estará convosco. Você já parou para pensar que quanto mais comunhão você tiver com o Espírito Santo no seu dia a dia, na sua manhã, na sua tarde, na sua noite, menor vai ser a possibilidade de erro na sua vida? Já parou para pensar nisso? Como é poderoso? Eu não consigo entender. Por que nós cristãos, se você não é cristão, você está na vantagem. Mas se você é cristão, por que nós sabemos disso? Por que nós ouvimos isso todo domingo? E por que às vezes a gente resolve viver nossa vida como se isso não fosse verdade? A comunhão do Espírito Santo é vital para que a nossa vida seja uma vida gloriosa. E nós profetizamos isso sobre a tua vida todos os fins de culto. Que a comunhão do Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo, você não está sozinho, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus tem comunhão contigo. Quando eu me converti, eu sempre vivi na igreja, filho de pastor, tal, fazendo e acontecendo, sempre ali agindo, tal, mas vivendo uma vida completamente fora de padrões bíblicos. E eu não quero entrar em polêmica aqui, é certo, é errado, não sei o que lá, isso pode, isso não pode, não é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero dar o meu exemplo, é mais fácil quando a gente fala de nós. Eu tinha uma forte falha de caráter como mulheres. Tinha namoradinha aqui, namoradinha ali, às vezes mais de uma namorada, isso e aquilo e tal, não sei o que, eu não respeitava amigos às vezes. E o dia que eu me converti de verdade, o Espírito Santo começou a me incomodar em relação a isso. Sobre essa vida que eu levava, que não tinha nada a ver com o projeto de vida dele para mim. Sexo fora de um contexto familiar, conjugal. Uma vida do jeito que eu queria, não que o Espírito Santo quisesse. E eu sempre fui muito rebelde, talvez por ser filho de pastor, né? Dizem que filho de pastor é rebelde. E eu sempre fui muito turrão. Não gosto de regra, não gosto de dizer, você tem que fazer isso, eu soa mal nos meus ouvidos, eu sou uma pessoa que tem dificuldade com isso. É uma falha minha, eu acredito ser uma falha, mas sou assim. E sempre que vinha aquelas regrinhas de igreja, aquele negócio, não faz isso, não faz aquilo, no meu ouvido parecia aquele negócio, não, faz sim que é bom. Então essa história de regrinha para mim não funcionava no dia que eu me converti, não funcionava muito bem. E no dia que eu tive uma experiência séria com o Espírito Santo de Deus, eu fui o primeiro a pedir comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu falei, eu não quero a comunhão dos meus pais, eu não quero a comunhão da minha religião, eu quero comunhão diária contigo, Espírito Santo de Deus. Se tem coisas que eu tenho feito que te desagradam, eu creio que você vai ser o primeiro a me sinalizar que está ruim. E meus irmãos, para honra e glória do Senhor, eu fiz isso, para graças a Deus eu fiz isso. E aí eu conheci Dalila, e foi engraçado que Dalila era virgem. E a primeira coisa que eu fiz para ela, e aliás foi uma das vantagens, sem eu saber, foi uma das vantagens em relação ao meu sogro. Porque eu cheguei para Dalila, logo que a gente começou a namorar, eu contei alguns podres da minha vida para ela. Eu falei, eu nunca fiz isso com namorado não, mas vou fazer com você. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, minha reputação é essa, tal, não sei o quê. Eu não sou virgem, você é, e eu gostaria que você casasse virgem. Eu falei isso para ela. E falei, eu acho que vai ser muito difícil para mim manter isso. Para mim vai ser muito complicado, mas eu gostaria que a gente tentasse. E por incrível que pareça, eu fiz isso com muita sinceridade para ela. E aí outras pessoas vieram me pichar para o pai dela. Olha, cuidado com esse menino aí. Esse menino aí tem cara de bonzinho, mas nessas coisas não. E aí o pai dela chegou para ela e começou a falar de mim, cuidado, que eu fiquei sabendo disso. Quando o pai dela começou a falar essas coisas, ela virou o pai dela, não, mas eu já sei disso. E ela contou para o pai dela mais coisas que ele sabia. Aí o pai dela falou, mas quem te falou isso? Ela falou, Gustavo, eu ganhei um ponto com o meu sogro, tá vendo? Ganhei um ponto sem perceber. Mas eu virei para ela e falei, eu quero testar. Eu queria que o Espírito Santo guiasse o nosso namoro, guiasse a nossa vida,
que santidade pautasse quem nós somos. Não é regrinha de pastor, não é regrinha de doutrina de igreja. Meus irmãos, e eu posso falar porque contra fatos não há argumentos. Não é uma ideia de cabeça, era literal. Todas as vezes que eu ia viver coisas, falar coisas ou praticar coisas que não condiziam com o que o Espírito Santo queria para nós, eu começava a tremer. Eu não sei explicar isso. Na época eu não sabia. Parecia que eu estava doente. Sabe quando você está com febre? Você começa a tremer de febre, de frio. Todas as vezes que algo ia acontecer comigo, palavra, mentira, falta de caráter, vida sexual mais do que deve, todas as vezes que isso ia acontecer, o Espírito Santo começava a me fazer tremer. E eu não entendia aquele negócio. Eu falei, cara, eu estou tremendo aqui. E depois de um tempo eu comecei a entender que quanto mais comunhão eu tinha com o Espírito Santo, mais ele tinha liberdade para me dizer o que ele queria e o que ele não queria na minha vida. E por que eu estou falando isso? Para botar regrinha na tua vida? Nada disso. Quem sou eu para ficar ditando regra na tua vida? Eu já tenho regra demais na minha. Eu já tenho 2 filhos para criar. Mas eu gostaria de te dizer o seguinte: se você tiver comunhão com o Espírito Santo de Deus na sua vida, diária, ele vai ser o mais interessado em gerar comunhão com você e te sinalizar de A a Z pontos que você precisa mudar. Isso não é religião. Metodismo não compra isso, batismo não compra isso, oferta não compra isso, mas uma comunhão sincera com o Espírito Santo vai te dar sensibilidade para entender que o que você tem feito, o que você tem falado, o que você tem deixado de fazer tem agradado ou desagradado ele, ao Espírito Santo. Ele é o primeiro, o maior interessado em te dizer e querer que você tenha uma vida gloriosa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E para finalizar essa conversa, e para terminarmos esse culto em oração, quando nós impetramos a bênção, nós declaramos que isso não é por 5 minutos, né? Quando você está doente, você tem que tomar um antibiótico, né? Tem todo um processo, 3 vezes ao dia, durante 14 dias, se parar de tomar, perde o efeito, não é isso? Não pode beber, não pode isso, não pode aquilo, se perde efeito, não sei o quê. Aquele remédio ele tem um prazo pequeno, e você tem que ter a reposição dele. Mas a profecia de Deus, a partir do momento que você vive uma paz que excede entendimento, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo na tua vida, a profecia é que seja para todos os dias da sua vida, pelos séculos e séculos. Amém? Não é por 5 minutos. E aí que está a beleza do Evangelho. Porque, meus irmãos, eu não sei se você já parou para pensar nisso. O que nós vamos fazer daqui a 5, 10 minutos não é finalizar um culto. O que nós vamos fazer, impetrar e profetizar sobre a tua vida é uma palavra tão poderosa de Deus, que vai te fazer sair daqui e viver até a próxima vez que nós nos encontrarmos nesse lugar, cheia da presença do Espírito Santo. É uma palavra que vai te levar para o teu trabalho, vai te levar para a tua casa, vai te levar para o teu namoro, vai te levar para o teu relacionamento, vai te levar para as suas prioridades profissionais, cheia de vontade de ter comunhão com o Espírito Santo. É uma palavra que vai te levar a tomar decisões em relação a pessoas que convivem com você, familiares, e que vai ser pautada pelo Espírito Santo. Eu fico imaginando, meus irmãos, os anjos. Eu fico imaginando isso. Eu sou um cara que imagina muito, até demais. Eu fico imaginando, acabou o culto, o pastor impetrou a bênção, os anjos ouviram esse negócio, e os anjos acreditam nisso, irmãos, porque eles sabem do poder dessa palavra, e ele fica olhando ali para o Israel, para o Caio, para a Júlia. Caramba, agora recebeu uma bênção, uma palavra profética de Deus, ele vai sair igual um foguete, e essa semana aí ele vai evangelizar, e vai ser uma bênção, e vai falar. E aí eu fico imaginando os anjos ali olhando. Vambora, Caio, vambora, Júlia, vambora, Israel. Vai segunda-feira, tu vai para a escola, tu vai para a faculdade, vai para o teu jiu-jitsu, tu vai trabalhar. Meu irmão, vai cheio do Espírito Santo, que você recebeu isso da igreja, foi bênção. E aí os anjos ficam olhando ali, aí dá uma vacilada aqui, dá uma tropeçada ali, e não falou, e mentiu, rapaz, mentiu, não podia. Eu fico imaginando os anjos ali, querendo, não vive esse negócio, porque vai ser boa a semana. E às vezes a gente parece que nada acontece, a gente desliga um botão, sai do templo, porque isso não é igreja,
sai do templo e desliga, e vira o botão, agora eu sou um profissional da área tal, e parece que nada acontece. Mas o que nós fazemos aqui, e se você vive isso, porque ninguém se alimenta uma vez por semana, achar que você vai ter uma alimentação saudável espiritualmente falando, só de ouvir uma mensagem domingo, ela pode ser a mensagem melhor do mundo, o melhor pregador do universo pode estar aqui pregando, mas se você for alimentado por essa pregação e esperar o próximo domingo para ter outra, você está totalmente subnutrido espiritualmente. A comunhão do Espírito Santo requer intimidade, requer comunhão. Eu, quando estava noivo da minha esposa, era o tempo todo ali falando e tal, era comunhão. E nós cansamos de dizer que nós somos a noiva de Cristo, e às vezes eu fico preocupado que essa noiva não fala com o noivo, não tem comunhão com ele. Como é que pode se dizer noiva e não se relaciona, não trata dos assuntos do casamento, não fica querendo que a hora do casamento chegue? Se é noiva, tem que relacionar. Eu queria orar pela sua vida, para encerrarmos esse culto, mas eu queria que você entendesse que o teu papel não é apenas aqui dentro. Aqui dentro você tem um papel de adorador, de adoradora, de servo do Senhor, de serva do Senhor, de conhecer mais o Senhor, de ouvir o Evangelho, de ser exposta ao Evangelho, de se deixar encantar pela beleza da palavra de Deus, pela profundidade da Bíblia. Mas quando você sair daqui, se você botar numa estatística, meus irmãos, num ano que tem 52 semanas, se eu não me engano, é 52 semanas, você tem 52 domingos. Se você vem em todos os cultos, nos 3 cultos, que não acontece, infelizmente, mas não acontece, você não tem nem, talvez, 15% do teu ano aí, dentro de uma comunhão de igreja, é muito pouco. Então o tempo que você vive no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa, cuidando de filho, cuidando de marido, cuidando de esposa, cuidando de trabalho, é muito maior. E a minha oração é que você saia daqui entendendo que, quando você sai dali, recebendo a bênção do Senhor, e quando você vive uma vida cheia de comunhão do Espírito Santo, cheia de palavra revelada de Deus para a sua vida, você tem condições, como a Bíblia diz, de fazer obras maiores do que o próprio Jesus já fez. Você já parou para pensar nisso? Nós somos uma igreja cristã que não fala mais sobre isso. Obras maiores do que o próprio Jesus já fez podem ser feitas por você. Que coisa poderosa! E eu queria orar por você. Vamos encerrar esse culto em oração. Eu queria compartilhar isso com você. Eu queria orar por mim e por você, porque nós vamos sair daqui, nós vamos viver uma vida cheia ou vazia do Espírito Santo de Deus. E eu quero que você receba a bênção nessa noite como uma profecia. Se você quiser vir ao altar para falar: Senhor Jesus, eu preciso dessa paz que excede a todo entendimento humano, não estou tendo. Eu preciso de entender que você me ama. Tanta gente me odeia, tanta gente me detesta, tanta gente fala mal de mim. Eu me odeio em alguns momentos. Eu preciso que a paz de Cristo seja o árbitro dos meus corações e não do meu coração, e não o meu coração que é enganoso seja o árbitro da minha vida. Eu quero convidar você, se você quiser vir ao altar para orar dessa maneira. Nós vamos colocar em pé, nós estamos quase encerrando o nosso culto. Quero convidar você a fazer isso. Vou esperar você chegar aqui. Você que quer orar, pode vir. E você que está aí no seu lugar, está sendo abençoada por Deus, quero convidar você a pedir que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, na sua vida, e que a sua semana seja uma semana cheia de paz, cheia de amor, cheia de comunhão do Espírito Santo, cheia da presença dEle, que as suas decisões sejam cheias dEle. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pelo Teu nome nessa noite, Pai. Clamamos pela paz de Deus, clamamos pelo amor de Jesus.
Clamamos pela comunhão do Teu Espírito Santo. Clamamos, Senhor, porque isso é vital. Senhor, isso nos faz sair daqui na certeza de que, ó Deus, o nosso papel como igreja em um momento de culto foi o papel de celebração, de rendição, de adoração, mas em outros momentos, fora os momentos de culto coletivo, nós estaremos vivendo uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Que a gente não se esqueça disso. Que a gente não se esqueça que a Tua presença vale mais do que ouro, vale mais, Senhor, do que qualquer outra coisa que essa igreja possa oferecer. Vale mais do que ação social, vale mais do que projetos, vale mais do que aparelhagem de som, vale mais do que uma música bem tocada. A Tua presença, Senhor, é vida para nós. Oh Deus, queremos viver uma semana cheia de comunhão com o Teu Espírito Santo. Se existem pessoas aqui que não têm tido comunhão contigo, que essas pessoas possam encontrar momentos de ter comunhão contigo, momentos devocionais, momentos de vida, que elas possam viver isso. Eu oro por cada um deles, em nome de Jesus. Amém.